Olá, meus amigos. Eu vou tentar explicar nesse vídeo um dos motivos porque o nosso país ainda sofre muito e porque o nosso país é um país atrasado, mesmo sendo um país com tantas riquezas, é um país que tem uma população muito pobre. E nesse vídeo eu vou trazer um dos vários, dos milhares de motivos, e talvez acho que o motivo principal, o primordial, que são os nossos políticos, a nossa classe política e a política que nossos políticos estão fazendo há décadas e alguns há séculos. E na minha opinião, a única solução para acabar com esse problema é simples, é proibir, acabar para sempre com qualquer tipo de reeleição, tá? Eu vou te explicar. Acabar com a reeleição. Hoje nós temos o legislativo, que é composto pelos vereadores, deputados estaduais e federais e senadores, e o executivo, prefeito, governador e presidente. No legislativo, vereadores, deputados e senadores, eles podem se reeleger infinitamente. O nosso atual presidente foi deputado federal por 6, 7, 8 mandatos. Tá? Já no executivo, prefeito, governador e presidente, ele pode ser candidato, eleito, reeleito, aí ele não pode ter o terceiro mandato, mas ele pode tirar 4 anos de férias e se candidatar novamente. E aí ficar mais 8 anos. E isso acontece. Por mais que você não saiba, isso acontece. E isso arrebenta com a democracia. Principalmente na maioria dos municípios brasileiros. Aonde a pobreza acontece. Aonde as coisas realmente acontecem. É muito comum, tá? Eu falo isso por experiência. Não porque eu fiquei lendo 1 milhão de livros. Eu leio muito, sim. Não tanto agora, mas já li muito. Mas algo que eu fiz na minha vida foi sair da frente dos livros e viajar. Viajar a trabalho, viajar a lazer pelo Brasil. E conhecer cidades, conhecer pessoas, conhecer histórias. E é muito comum você encontrar municípios em todo o nosso país, em todos os nossos estados. Tá? Que quando tem a eleição municipal, praticamente não existe democracia. Não existe alternância de poder. E eu vou te explicar. Você pega um município que tem ali os seus 12 a 15 vereadores. Normalmente, 8, 9, 10 são reeleitos e reeleitos e reeleitos e reeleitos e reeleitos sempre. Os outros 4, 5 novos ou são filhos desses vereadores ou são filhos de políticos, de prefeitos ou são apadrinhados, pertencem ao ramo da política. Então não há uma renovação. Quando você olha para as prefeituras municipais, você vê um político eleito, reeleito, aí ele não pode fazer o terceiro mandato. O que ele faz? Ele coloca a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o sogro, o vice, algum da mesma chapa, da mesma estrutura, por 4 anos, daqui 4 anos, de novo, ele é eleito, reeleito, e vai fazendo isso sempre. Então esses municípios não sabem o que é uma democracia, não sabem o que é uma alternância de poder. Eles estão sempre lá. E isso também acontece dentro das assembleias legislativas. Tudo bem, esse último pleito de 2018 deu uma boa renovada. Não foi uma renovação muito forte, não, chegou a 50% em algumas assembleias, chegou.
Mas os 50% que estão ali, eles estão muito bem estabelecidos, eles têm um comando, eles estão muito bem unidos contra esses novos. Eles dominam a máquina pública, eles dominam as secretarias, eles dominam todas as autarquias estaduais, eles dominam todo o processo administrativo daquele estado, como eles têm feito isso lá em Brasília. E olha, se você parar para analisar, você vai ver que na nossa política existem os sobrenomes da política, famílias na política que estão há gerações. Senadores que são filhos, netos e bisnetos de senadores que já foram deputados estaduais, deputados federais, que já foram governadores e que estão na política há décadas ou até centenas de anos. Famílias que vêm desde a época do Império tomando conta da política. Sempre numa reeleição, uma outra reeleição, é um senador que se reelege, quando ele sente que ele não vai conseguir ser senador, ele volta para ser deputado federal, aí ele vai para senador, de repente ele volta para deputado estadual de novo, aí ele pula para senador de novo, ele volta para deputado federal de novo, ele fica nessa ida, ele está sempre ali tentando uma reeleição, só analisando aonde ele pode se permanecer na política. E a família, olha bem como são as famílias desses políticos, como são os negócios desses políticos profissionais. Quase todos eles estão sempre envolvidos com empresas de ônibus, eles têm empresas de ônibus, com coletas de lixo, eles possuem empresas que fazem coleta de lixo, empresas de ônibus prestam serviços para prefeituras, para estados, coleta de lixo presta serviço para a prefeitura, para o estado. Eles estão sempre envolvidos com rádios, eles são donos de rádios, eles são donos de jornais. Eles têm empresas que fornecem merenda, que fornecem material escolar, que fornecem uniforme. Então você percebeu que esses caras, não só eles, mas todas as suas estruturas familiares estão sempre sobrevivendo de apêndices do governo, de fornecer para o governo, de fornecer limpeza, de fornecer transporte, de fornecer serviços para o governo que eles estão governando. Isso não é saudável, nem para o Brasil e nem para a população e muito menos para a política. Eu vou dar outro exemplo. Por que não é saudável você deixar um cara 5, 6, 7, 8, 10 mandatos seguidos? Não importa se ele é 10 mandatos de vereador, deputado estadual, deputado federal ou 10 mandatos como senador. Primeiro, na hora de fazer alguma lei, ele vai pensar nele. Sempre nele. Ele não vai pensar na população. Ele vai pensar em fazer uma lei que possa, de alguma forma, ajudar os seus interesses. Ajudar a sua empresa, os seus negócios. Ele já se esconde atrás do foro privilegiado. Ele sabe se ele cometer um ilícito, ele não vai ser nunca investigado enquanto ele estiver com o mandato em andamento. Olha que interessante. Ele sabe que precisa manter aquele cargo de vereador, deputado ou senador para manter os seus negócios rodando. Porque se ele sabe que vai ficar apenas 4 anos, não dá para ele fazer um negócio muito sujo, porque o próximo que vai sentar naquela cadeira pode descobrir. Imagine se o próximo senador, ou o próximo deputado, ou o próximo vereador que sentou na cadeira dele, descobre que o seu antecessor cometeu algum ilícito. E pior, o seu antecessor não tem mandato. Ele denuncia. Você quer ver outro exemplo claro que aconteceu essa semana, no Dia do Trabalho? O próprio membro lá do Partido da Força Sindical falou que eles não querem aprovar a reforma como a reforma está proposta, porque essa reforma faria muito bem ao país, a reforma da Previdência faria muito bem ao país. E
faria com que o partido do Bolsonaro e o Bolsonaro tivesse a reeleição garantida. Imagine se não houvesse reeleição, nem para os que estão ali na oposição e nem para os que estão no poder. Ele sabe que a proposta da Previdência é importante para o Brasil. Vamos votar. Eu não tenho que me preocupar com a minha reeleição. Eu não tenho que me preocupar com a reeleição do meu oponente. Eu tenho que me preocupar em fazer algo de bom para o país. Vejam todas as leis que existem no âmbito federal. O Sérgio Moro quer fazer um pacote de leis duríssimo contra a criminalidade, contra o Caixa 2, contra a corrupção. Se eu sou um deputado federal ou um senador honesto, que não vou me envolver nisso, e eu sei que daqui 4 anos eu estou fora e eu estou com a minha ficha limpa, e eu não estou preocupado com reeleição porque eu não posso ser reeleito, eu vou aprovar, porque eu quero que o meu sucessor não roube. Eu quero que quem vai sentar no meu lugar seja tão honesto como eu fui. Mas o que acontece? Acontece ao contrário. Tudo que vem para melhorar a nossa vida, eles pensam 2 vezes. Tudo que vem para punir o crime, eles pensam 2 vezes. Porque, na verdade, eles querem apenas a reeleição. Imagine se não existisse mais pobre no país. Qual seria o discurso da esquerda? Temos que ajudar os pobres. Não acabaram os pobres. O Brasil está muito bem. Não tem mais pobre no Brasil, esquerda. Então a esquerda perderia um capital político de falar que ela é defensora dos fracos e dos oprimidos, se não existisse mais fracos e oprimidos no Brasil. Se nós tivéssemos ensino de boa qualidade, a esquerda não ficaria brigando por ensino de boa qualidade sempre. E olha que a esquerda esteve no poder desde o Fernando Henrique Cardoso e não melhorou a qualidade do ensino. Porque se tem alunos bem educados, pessoas, cidadãos que pensam, eles aprendem a votar e eles não vão reeleger. Mas como essa proposta, a gente sabe que é difícil o povo parar de reeleger, então a reeleição tinha que ser proibida. A pessoa tem que ser político por 4 anos. Ele pode ser uma vez vereador, uma vez prefeito, uma vez deputado estadual, uma vez governador, uma vez deputado federal, uma vez senador e uma vez presidente. Se ele for um bom político, ele vai conseguir ficar 8 anos como político no município, 8 anos como político no estado, 4 anos como deputado estadual, mais 8 como senador e mais 4 como presidente. Ele fica 32 anos como político. Não estaria ótimo? É o máximo que ele pode ser. Uma vez eleito vereador, nunca mais. Uma vez eleito prefeito, nunca mais. Uma vez eleito senador ou governador ou deputado, é um único mandato e nunca mais. Isso mudaria drasticamente o nosso país para algo muito melhor e abriria a porta para que toda a população pudesse participar das eleições. Afinal, são muitos políticos. São muitos e muitos políticos. Um presidente, 81 senadores, 513 deputados federais, são mais de 1.000 deputados estaduais, são 27 governadores, são mais de 5.500 prefeitos e são algo perto de 50, 60 mil vereadores. Se toda eleição esses cargos fossem renovados, a população participaria muito mais da política e a democracia iria existir em todos os municípios brasileiros. Pense nisso com carinho.
Olhe para o seu município. Olhe o prefeito do seu município. Olhe os seus vereadores. Há quantos anos, há quantos mandatos os vereadores que estão no seu município já estão ali no poder? Pense nisso. Deixe aqui seu comentário. E eu vou te pedir, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Isso. E se você não gostou, acha que eu estou errado, comente aqui embaixo. Dê um dislike também. Vivemos numa democracia. Você é livre. Um abraço.